Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Nós iremos falar hoje sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos reconhecer o período composto por subordinação, analisar orações subordinadas substantivas, reconhecer as funções dessas orações subordinadas substantivas, que neste caso seria hoje subjetivas e predicativas. Para começo de conversa, então, nós vamos relembrar o que são verbos de estado e o que são verbos de ação. Então, na primeira, vocês podem ver o Naruto correndo. Eu não entendo por que eles correm assim, com essa mãozinha para trás. Eu acho muito bonitinha, mas essa corridinha com as mãozinhas para trás dos animes eu não entendi até hoje. E na outra a gente pode ver o Naruto descansando. Então, na primeira, ele está deitado, é um estado. E no outro, correndo, uma ação de correr, né? Então, nós vamos estudar os verbos de estado e os verbos de ação. Você se lembra deles? A gente pode tentar lembrar o seguinte, que os verbos de estado são aqueles que, obviamente, simbolizam um estado. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer e todos aqueles que, dentro da oração, significarem um estado, ok? A ideia é que os alunos pesquisem as fontes e os dados de notícia. Quero que vocês encontrem os verbos presentes nesse enunciado. Então, os verbos são, a ideia é que os alunos pesquisem, são dois verbos. Neste caso, tendo dois verbos, nós temos um período composto. Você se lembra bem, que você a essa altura já estudou, existem duas maneiras de período composto. Um, ele pode ser composto por coordenação e outro composto por subordinação, como quando uma oração depende sintaticamente da outra. Neste caso, nós temos a presença da conjunção subordinativa que. Existem duas conjunções subordinativas, tem o se e tem o que. Nesse caso é o que. A ideia é que os alunos pesquisem. Essas formas reverbais, elas representam ações ou estados? A primeira, o é um verbo de estado, que é o verbo ser. A segunda é um verbo de ação, que é o verbo pesquisar. Então, na primeira a gente tem um verbo de estado e na segunda temos um verbo de ação. A ideia é que os alunos pesquisem. Quem é a ideia? Então, quando você estudou lá no 7º ano, como que eu acho o sujeito da oração, você vai achar o verbo. Achou o verbo, pergunta quem. Chega lá, a ideia é. Quem é que é? A ideia. Então, aí temos o sujeito. Pesquisem. Quem pesquisa? Os alunos. Então, o sujeito da oração pesquisem é alunos. No entanto, o sujeito da oração, a ideia é ideia. Nesse caso, nós temos dois verbos e dois sujeitos. Temos uma oração subordinada aqui. Nós temos a primeira oração, que é a ideia é, e a segunda oração, que seria que os alunos pesquisem. Quando nós temos a presença de um verbo de estado, nós sabemos que o que vem a seguir do verbo de estado é o predicativo do sujeito. Então, a fórmula era a seguinte, quando você aprendeu o predicado nominal, como que era lá? O que é um predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de estado e o mais importante não é o verbo, o mais importante é o estado, que também é chamado de predicativo do sujeito. Por exemplo, eu posso dizer, a professora é legal. Se eu só disser professora legal, a frase vai ficar meio esquisita, mas ainda dá para entender ok. Eu entendo que a palavra legal é atribuída ao sujeito professora. Então, professora legal, eu poderia dizer a professora é legal, verbo de ligação. Para que serve o verbo de ligação? Para ligar a relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é aquilo que se diz sobre o sujeito. Neste caso, eu tinha dito, a professora é legal, ó, professora legal. Aqui no meio, para ligar esses dois blocos, eu tenho o verbo de ligação. Neste caso ali, nós tínhamos a ideia, daí eu tinha que os alunos pesquisem, ó, são duas noções. A ideia, que os alunos pesquisem. No meio eu tenho o que é o verbo de ligação, ok? Quando eu tenho predicado nominal, então eu vou ter sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Professora, na oração subordinada tem predicativo do sujeito?
Tem, só que ele tem outro nome. Ele é mais desenvolvido, vamos dizer assim, que ele já evoluiu um pouquinho, e aí o nome dele deixa de ser predicativo do sujeito para se tornar uma oração subordinada. Quando temos a presença de um verbo de estado, sabemos que o que vem a seguir é o predicativo do sujeito, ou seja, uma atribuição ao sujeito. Então, apesar de ser uma oração desenvolvida, uma oração maior, continua sendo uma atribuição do sujeito. Então, é o mesmíssimo predicativo do sujeito, só que um pouquinho mais evoluído, entenderam? Então, a ideia é legal, poderia ser, a ideia é legal. Olha só. Legal, palavrinha que a gente gosta de colocar em todo lugar quando não sabe o que dizer. Ah, e fulano, o que você achou de fulano? Achei legal, né? Pesquisar, a ideia é pesquisar. Essa, o pronome, a ideia é essa. Sabemos que a oração, que os alunos pesquisam, a oração subordinada. Sabemos que a oração subordinada introduz um sintagma nominal, que o núcleo é um nome. O que é essa história de sintagma nominal? Tem um pedaço de oração ali e o núcleo dela é um nome, ou seja, um substantivo. Sabemos que a oração subordinada introduz um sintagma nominal, cujo núcleo é um nome. Para sabermos se uma oração é um sintagma nominal, podemos substituir a oração por um pronome demonstrativo. Isso, essa, esse, disso e dessa. Nesse caso, se eu puder substituir por essa, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva. Então, eu posso dizer, olha lá, ó, presta atenção em mim. A ideia é, ó, a ideia, o verbo de ligação no meio, é legal. Legal, eu tenho um nome, que é um adjetivo. Ok. A ideia é que os alunos pesquisem. Ó, agora eu tenho maior. Não é mais um adjetivo. Eu já tenho uma oração desenvolvida. Só que eu posso tirar esse bloco, tanto o legal quanto a oração desenvolvida, e dizer, a ideia é essa. Troquei tudo aquilo pelo pronome essa, e nesse caso eu faço o teste de que sim, realmente é uma oração subordinada substantiva. Atividade de número 1. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados das notícias. Reflita. Que relação é estabelecida entre a segunda e a primeira oração? Será que elas têm alguma relação ali? O que a segunda oração é em relação à primeira? Escreve, pensa, escreve lá no teu caderno e eu já retorno.
E aí, o que você escreveu? Vamos ver? A ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados. Aqui, a gente vai ter uma relação de subordinação. Por que é relação de subordinação? Lá na oração coordenada, eu tinha duas orações que eram independentes sintaticamente. No entanto, aqui, como a segunda oração desempenha o papel de predicativo do sujeito, ela não existe por si só. Ela só existe em relação à primeira. Ela consegue fazer sentido somente em relação à primeira. Então, ela possui ali uma relação de subordinação. Se você escreveu, ela é predicativo do sujeito, não está totalmente errada. Ela não é predicativo do sujeito, ela muda de nome. Ela tem a mesmíssima função, só que ela mudou de nome para ser uma oração subordinada substantiva, ok? Esses sintagmas nominais possuem algumas classificações. Por exemplo, isso aconteceu agora com o predicativo do sujeito, mas poderia ter sido com um aposto, um sujeito, um complemento nominal, um objeto direto ou um objeto indireto. Pode acontecer em qualquer um desses casos, sempre que o núcleo do sintagma for um substantivo, como nesses casos que eu falei aqui. As orações subordinadas substantivas nada mais são do que formas desenvolvidas desses sintagmas nominais. Parece difícil, mas não tem nada de difícil. Só era uma coisa menor que desenvolveu, cresceu um pouquinho, mas não deixou de ser a mesma coisa. A natureza dela é a mesma. Ela só está um pouco mais elaborada, mais desenvolvida, mas a natureza é a mesmíssima. Caso a oração subordinada exerça a função de predicativo do sujeito, teremos uma oração subordinada substantiva predicativa. Olha aí, ela ganhou um nome bonito. Antes o nome era predicativo do sujeito. Agora o nome é oração subordinada substantiva predicativa. Vocês assistem o Pokémon? Quem gosta de Pokémon? Vocês gostam? Vocês lembram quando o Pikachu evolui e ele vira o Raichu? É isso aqui que aconteceu. Deixou de ser o mesmo? Não, ele só evoluiu, ele só mudou, agora ele tem mais atributos, agora ele é maior, agora ele pode mais, agora ele tem mais força, mas deixou de ter a sua natureza, a sua essência? Não, não deixou. É a mesma coisa, só que um pouquinho mais elaborado e aí muda de nome. Então era antes predicativo do sujeito, agora passa a ser oração subordinada predicativa. Eu ia falar subjetiva, que é outra. Então, a oração subordinada subjetiva predicativa, por que é subjetiva? Porque é do sujeito. E por que é predicativa? Porque ela era predicativa do sujeito, agora é predicativa. Após um verbo de estado, temos o predicativo do sujeito. A ideia é sujeito da oração. O que vem depois do verbo de ligação é predicativo do sujeito. Neste caso, como ela virou uma oração mais elaborada, ela virou oração subordinada substantiva predicativa. Legal? Vamos analisar aqui. Você vai analisar e nós vamos dizer qual delas é uma predicativa. É uma substantiva predicativa. Vai complicar um pouquinho agora. Qual delas é predicativa? Ou seja, ela faz função de predicativo do sujeito. Vou dar uma dica. É aquela que tem verbo de ligação. Óbvio. Vamos ver. Letra A. Até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. Letra B. Vemos que tem gente que posta links de 2013. Letra C. A ideia fez o professor ser selecionado para o projeto Inovadores. E letra D. O objetivo é que os alunos descubram as fake news. Qual dessas aqui é mais parecida com aquela que a gente tinha visto anteriormente? É a letra D. O objetivo é que os alunos descubram as fake news. A gente poderia, inclusive, substituir por o objetivo é esse, né? Vamos relembrar, então. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras. Quem fala, fala de algo. Você já estudou isso. Quando você estudou o período simples, você estudou os verbos transitivos, diretos e indiretos. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho preposição. Então, ó, estou falando disso. Presença da preposição, eu tenho um objeto indireto. Vamos analisar.
Até para que eles... Ah, tá, esse aqui é o comentário daquela outra que eu tinha lido. Então, o objetivo é que os alunos descubram as fake news. Eu tenho a presença de um verbo de estado e assim eu vou ter ali um predicativo do sujeito que evoluiu e passou a se tornar oração subordinada, subjetiva, predicativa. Em um período composto, se o que vir depois do verbo puder ser substituído por isso, essa, disso e dessa, temos uma oração substantiva. Se o verbo for de estado, ela é substantiva predicativa. Então, vamos lembrar. Eu vou ter um período composto por subordinação, né? E aí eu descobri, eu já sei que é substantiva, já sei. Agora eu vou reparar, é substantiva porque eu posso substituir por isso, essa, disso, dessa. Se o verbo que está lá for um verbo de ligação, então eu tenho uma palavrinha, eu tenho um sintagma e tem lá um verbinho de ligação, o que vem depois é oração subordinada, substantiva, substantiva, predicativa. As orações subordinadas substantivas exercem o papel de aposto, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo do sujeito. E elas podem ser substituídas por isso, disso, essa e dessa. A oração subordinada substantiva subjetiva já é uma outra coisa. Agora nós vamos relembrar um pouquinho também do que vocês estudaram no 7º ano e no 8º ano. Nós vamos achar o sujeito da oração. Essa é a mais fácil de todas. O sujeito da oração é aquele que exerce alguma função, é aquele de quem se fala na oração, né? Então, o sujeito da oração pode ser encontrado quando fazemos a pergunta quem para o verbo. Primeira coisa, achei o verbo. Os estudantes pesquisam que origem tinha a notícia. O verbo é pesquisam. Quem é que pesquisam? Os estudantes. Nesse caso aqui, eu tenho um sujeito. Então, sujeito, os estudantes. A oração subordinada, substantiva, subjetiva, vejam lá, é necessário que se busquem dados confiáveis. Quais são os verbos desse enunciado? É e busque. São 2 verbos, portanto, tem um período composto. Nós vamos substituir por isso. É necessário isso. Então, isso é necessário. Se isso eu troquei ali, isso é necessário. Nesse caso, ele está exercendo função de sujeito. O que é necessário? Quem é que é necessário? Que se busquem. Nesse caso, ele está exercendo função de sujeito. Se ele exerce função de sujeito, ele também é uma oração subordinada, substantiva, nesse caso, subjetiva. Atividade de número 2, vamos ver. É necessário que se busquem dados confiáveis durante a pesquisa. Você vai reescrever o enunciado substituindo a oração subordinada por isso. E nós já voltamos com a resposta.
Então, é necessário que se busquem, é necessário isso ou isso é necessário. A oração subordinada exerce função de sujeito da oração. Vamos analisar os enunciados abaixo e assinalar qual que é a oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, aquela que exerce função de sujeito. É importante a verificação dos dados noticiados. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. A ideia é que os alunos pesquisem. Os alunos perceberam que a notícia era falsa. Nesse caso, é importante a verificação dos fatos noticiados. É importante isso. Então, aqui, ó, é importante a verificação. Essa aqui que é a oração que funciona como sujeito. Porque eu vou perguntar, quem é importante? É a verificação. Nesse caso, então, nós temos uma oração substantiva subjetiva. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Não contribua para isso. Isso não contribua para, não é subjetiva, viu? Não deu certo. A ideia é que os alunos pesquisem, a ideia é essa. Essa é a ideia. Quem é? A ideia, não é subjetiva. Como assim, professora? A resposta para a pergunta quem que eu fizer para o verbo tem que funcionar como o sujeito. E aí que eu vou verificar a presença de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A ideia é que os alunos pesquisem. A ideia é essa. Essa é a ideia. Quem é? A ideia, não é subjetiva. Então, na aula de hoje, nós relembramos as orações subordinadas substantivas, analisamos as funções dessas orações e reconhecemos as orações subordinadas substantivas predicativas e as subjetivas, que exercem função de sujeito e de predicativo do sujeito. Por enquanto era isso, agradeço a participação de vocês e até mais.